Olá pessoal, me chamo Ismael Cabral, sou um dos mentores da Ferai Academy, Mentoria de Carreiras. Hoje eu vou falar um pouco do início do nosso projeto e falar um pouco da nossa metodologia, como que a gente ajuda, os mentorados a chegarem a um resultado específico. E também alguns casos de sucesso, já pessoas que passaram por nós e estão no mercado, estão realizando aí os seus projetos de uma maneira inteligente, de uma maneira psicologicamente produtiva também, tecnologicamente produtiva também. E eu já recorro a esses dois braços que a Ferai Academy trabalha. Nós entendemos que são dois braços estruturais do nosso projeto, que é o braço tecnológico, onde a gente, através de especialistas na área, vamos trabalhar aí o que tem de mais moderno de tecnologia, na busca de informações precisas sobre as carreiras, processo de formação, situação de mercado, o passo a passo, quais são os contatos, os caminhos para se fazer uma formação consistente, antenada com as realidades do mercado. Esse é um dos braços. O outro braço é o braço psicológico, toda a parte motivacional, a estrutura de personalidade de cada um, as descobertas através de testes que a gente faz no processo de mentoria para fazer aí o registro importante, o registro que seja importante para que esse mentorado possa então fazer uma escolha consciente. Ferai Academy, além de trabalhar com a mentoria de carreiras, está trabalhando com formação continuada. Então fiquem atentos às comunicações que a gente vai fazer e as informações que a gente vai trazer também sobre o andamento da Ferai Academy, porque nós vamos propor aí encontros, nós vamos propor aí essa interação e a gente acredita que vai ser aí uma nova forma de se discutir carreiras, de se aprender, de se ter educação continuada, de se compartilhar experiências. Nós já temos mentorados se comunicando, nós temos um grupo de interação que está na descrição aí do link do YouTube, você pode entrar no grupo, os mentorados estão lá e também os mentores. E é a partir dali que a gente vai trazer todas as comunicações pertinentes ao nosso trabalho. A Ferai Academy, ela trabalha com o objetivo de condensar todo o aspecto motivacional em uma escolha específica. Tá? Não só o aspecto motivacional, mas o aspecto também técnico, a informação que as pessoas têm de alguma profissão, quando chegam a nós, são informações preliminares, algumas até com um grau de importância, mas faltando bastante informações em que a gente entende, a partir dos nossos braços, das nossas colunas de estruturais aqui do nosso projeto, a gente vai ajudar a pessoa a chegar a um conhecimento técnico preciso para fazer uma escolha objetiva para conseguir os seus resultados. E também no aspecto motivacional, como eu falei, a pessoa tem ali no primeiro momento as percepções de profissões, às vezes familiares, às vezes ali emocionais, cheias de fantasias, e eu estou falando aqui de boas fantasias. Às vezes tem médicos na família, a pessoa se interessa por medicina, às vezes tem engenheiros na família, a pessoa se interessa por engenharia e por aí vai. Então é sim um pontapé inicial, mas o que a gente começa a trabalhar com os mentorados aqui no nosso trabalho é que isso é pouco para uma decisão tão importante na nossa vida. Então, como metodologia, a gente vai usar o aprofundamento desses dois braços, o braço psicológico, motivacional e aspectos ligados à personalidade, e o braço tecnológico, pesquisas, ferramentas modernas de pesquisa e a orientação em todo o nosso processo, que a gente chama de trilha, a gente tem uma trilha em que os nossos mentorados vão percorrer com a gente,
para chegar a essa descoberta lúcida. A gente faz esse aprofundamento e aí o mentorado traz tudo que ele tem de informação, né, dentro de um ambiente descontraído, é lógico, com tarefas, né, com comprometimento, mas dentro de uma forma bem tranquila de trabalhar, bem explicado, para que esse mentorado passe por esses filtros que a gente vai propor. A ideia do filtro é levar esse mentorado a uma escolha única. Então, com certeza, ele chega com algumas possibilidades, né, de coisas que ele gostaria de fazer, algum conhecimento que ele tem de mercado, ou por informação familiar, como eu falei, ou mesmo na escola, ou por pesquisas que são feitas, né, pessoais na internet. A gente utiliza isso tudo, mas a gente vai propor tanto um aprofundamento, quanto a gente tem um sistema de filtros para que essa pessoa chegue, aí sim, com uma pesquisa aprofundada e orientação bem mais precisa, a um resultado único. Sim, a ideia é que esse mentorado chegue a um resultado único para ele traçar metas smarts, para que ele possa ser específico, para ele possa ser preciso. Agora, com as informações importantes sobre a sua própria personalidade, as suas tendências motivacionais que vão ajudá-lo como ferramentas para desenvolver um bom trabalho, mas também com informações precisas sobre formação, mercado e tendências do mercado, né? Eu vou falar aqui de 2 casos de sucesso para vocês terem uma ideia na prática como que isso acontece e o que isso pode gerar de efetivo na vida de uma pessoa quando passa por um processo como esse, né? O processo proposto pela Ferai Academy. Eu vou usar aqui 2 nomes fictícios, né? Porque o que importa é realmente o conteúdo, né? O que aconteceu na vida dessas pessoas. O primeiro caso eu vou usar aqui o Francis. O Francis chega aqui na mentoria, ele na verdade ele veio de um processo clínico comigo, né? Já fazia terapia comigo, e aí numa das sessões terapêuticas, é lógico que no processo terapêutico a gente vai trabalhar os pilares da vida, né? Aspectos familiares, aspectos de profissão, né? Aspectos da vida social, aspectos de saúde geral, cuidado do corpo, né? Relações interpessoais, né? O desenvolvimento da inteligência emocional. E numa dessas conversas, numa dessas sessões, nós começamos a tratar da questão da carreira. Por que é importante no processo terapêutico tratar da carreira? Porque o trabalho ele é um organizador psíquico, ele é um dos pilares, né, de uma boa saúde mental. Se a pessoa não vai bem na sua geração de renda, se ela não tem isso de uma forma definida, né, assim, a meta, o que ela quer fazer, né, na vida, quais são as suas habilidades, né, de novo, né, eu já falei aqui, o que você tem de personalidade, né? Quais são as suas características de personalidade que vão contribuir para você desempenhar determinadas atividades e o que você precisa desenvolver, né? A nível mesmo, né, emocional, para que você consiga chegar ali a um determinado objetivo que você tenha escolhido. Então, o trabalho ele é um organizador psíquico. Se a pessoa não resolveu isso, né, não está na carreira ali, né, fazendo uma coisa que se agrada, né, que tenha prazer naquilo. É importante a geração de renda? É importante. Agora, tão importante quanto a geração de renda é a pessoa ter uma formação técnica consistente, né, antenada com a realidade e também ter um conforto, né, naquilo que ela faz do ponto de vista emocional. Então, se a pessoa não resolveu isso, ela vai ter pontos aí né, aversivos na vida, insalubres, né, de insatisfações, né? Então, em uma dessas conversas, né, o Francis não tinha nada elaborado, não tinha iniciado um processo, né, de autoconhecimento, tanto do ponto de vista né, da sua natureza psicológica, quanto de informações sobre profissão, né?
Essa questão de profissão no Brasil, a gente pode dizer que existe um Grand Canyon, né? Existe uma lacuna muito grande, né? Os nossos jovens, né? Nós mesmos, né? Nós da Ferai Academy, como brasileiros, né? Fomos educados aqui nessa nação, e no nosso processo faltou isso. Então, esse foi um dos grandes motivos também, né? que a gente foi motivado a fazer esse trabalho, a investir como a gente tem feito. Então, essa é uma lacuna. Então, a pessoa tem muito pouca informação, ou então uma informação muito preliminar para tomar uma decisão, como eu estou conversando aqui, né, nesse bate-papo hoje aqui com vocês, nessa decisão tão importante. A pessoa ter tão pouca informação compromete aí de uma maneira relevante a vida dessa pessoa. Então o Francis, ele começou o processo, eu falei que ele precisava organizar isso, né? Então ele foi indicado para a mentoria de carreiras e ele submeteu ao processo, aos filtros, né? Fez descobertas importantes. E ele chegou ali no final, na parte final da mentoria, a 3 possibilidades de carreiras que ele gostava. Então, para quem não sabia muito sobre o que queria, tinha umas informações muito ainda ligadas ao território de fantasia, tá? Já se conseguiu algo muito importante, que eram essas 3 possibilidades. Então, na sequência do trabalho, nós, os mentores, continuamos trabalhando com ele a importância de aprofundarmos nessas 3 possibilidades e chegar-se, né, a uma possibilidade, para não espalhar energia, né, para não ficar pensando em várias coisas e sendo vítima de uma procrastinação ativa, né? De uma procrastinação disfarçada de planejamento, que foi inclusive um dos vídeos, né, que a gente lançou aí nessa semana. Café comentou, eu comento sobre isso. Os inimigos, né, para uma carreira de sucesso. Então, ele entendeu isso, a gente continuou fazendo trabalho e ele chegou a uma profissão, né, aquela profissão que brilhou mais os olhos dele, e, né, do ponto de vista motivacional, mas também ele reuniu condições para poder fazer essa formação, correr atrás e seguir o passo a passo que a gente foi orientando ele na formação, no caso dele acadêmica, porque o caso do Francis, ele chegou a uma conclusão sobre enfermagem. Então hoje ele já está estagiando, ele está se formando, então já está atuando naquilo que ele escolheu, fruto aí do nosso trabalho. Um outro exemplo que eu quero trazer também um nome fictício, é o Christophe. O Christophe, ele estava participando de uma competição. Eu atuo também na área técnica como professor, e o Christophe, ele era um aluno de destaque, né? Então ele precisava de um treinamento para essa competição, e nessa instituição, essa competição é de nível internacional. Então o Christophe, ele era um aluno de destaque, mas ele precisava desenvolver a sua parte ali psicológica para competições. Essa competição, ela tem algumas etapas. Tem uma etapa que é escolar, depois tem uma etapa que é estadual, depois uma etapa nacional, uma etapa que é América Latina, e tem a última etapa, que é a etapa internacional. Então começamos a fazer um trabalho com o Christophe, de mentoria de carreiras, ali no específico para uma competição. Tá? Na competição, como acontece, por exemplo, com os concurseiros, acontece ali
um choque de tensões, né? Porque você precisa ter um psicológico muito organizado, muito estabilizado, porque o concurso, né, quer uma competição estudantil, como era o caso do Christoph, quanto um concurso é uma competição. Então tem aquela coisa muito forte de ganhar e perder. Isso tem uma relação muito forte com a autoestima da pessoa, de ser ou não vencedor. E tem também a questão técnica, tem que ter conhecimento técnico, tanto numa competição específica, como o caso do Christoph, quanto em um concurso. Então tem que ter um conhecimento sólido, mas tem que ter técnico, mas tem que ter um conhecimento sólido de si também. O controle emocional, o controle da ansiedade, para poder acessar a memória de uma maneira bacana. O Christoph, no início do treinamento com a gente, ele era uma pessoa muito introspectiva, ele era de poucas palavras, uma pessoa muito focada no conhecimento, muito focado nos conteúdos. Então, realmente, né, tanto a parte teórico-científica ele era muito bom, mas ele também ele era uma pessoa, parecia ter ali bastante equilíbrio, porque era muito focado. Então a ideia que se tinha é que pelo silêncio que ele fazia, né, ele era de poucas palavras, ele tinha uma concentração muito grande. E realmente ele tinha. Quando começamos a fazer um trabalho com ele, o que foi comentado? As etapas, você vai lidar com variáveis novas, completamente novas. Você vai ter vários competidores, você vai ter ambientes diferentes que podem trabalhar muito a sua desconcentração, tirar você de determinada zona de conforto, trazendo eventos novos, completamente novos, isso voltado para a sua concentração, para a sua atenção. Nesses eventos de competições esportivas, de competições estudantis, geralmente são ambientes bem ordeiros, onde não se permite muito tipo de comemoração, mas ainda assim, né, você tem um novo, né, que o candidato ali, que o competidor vai ter que encarar. Então, nós começamos a trabalhar com ele esses dois eixos, né? Ele trabalhar tanto a parte tecnológica, aquilo que ele é bom, mas se desafiar, né, com situações raras e difíceis ali na prática dele, algumas coisas novas que poderiam serem apresentadas, né, o que tem de mais moderno, o que tem de mais desafiador ali na prática que ele dominava cientificamente, quanto de eventos novos que ele poderia ter. Por exemplo, numa chegada lá no evento, ele vê o ferramental dos competidores, ou um estilo que o competidor tinha, né, na hora de chegar com seu treinador. E ele, na ocasião, ele compartilhou algumas coisas sobre a concentração, que realmente, quando ele chegava em ambientes assim, ele se comparava muito com esses competidores, olhava o material, a organização ali ferramental deles, e aquilo ali gerava uma variação no seu ponto de atenção. Então nós trabalhamos com ele o tempo inteiro que ele ia competir com ele mesmo. Se a capacidade dele técnico-científica, e a capacidade dele mental fosse suficiente para ele fazer a tarefa com excelência, nível de excelência máximo, não tinha como ninguém ganhar dele. Mas se o outro candidato tivesse um nível de concentração com essa característica que eu falei, e ele tivesse alguma discrepância, nada poderia se fazer. Então, tecnicamente, é uma luta dele com ele mesmo. Isso que a gente conversou no decorrer da nossa mentoria,
trabalhando técnicas de respiração, trabalhando técnicas de relaxamento, trabalhando técnicas de concentração naquilo que ele tem como conteúdo, no controle das suas próprias emoções, né, sabendo se desconectar, né, de situações que não seja o foco, aquilo que ele tinha como planejamento. Então o Christoph, ele foi crescendo, né, observando o que a gente tratava com ele, trazendo as suas inquietações. Ele que falava pouco, ele começou a trazer que realmente as variáveis poderiam interferir na memória dele. Ele lembrou que em alguns momentos, quando ele olhava muito para o ambiente, para as variáveis, ele esquecia o que ele tinha que fazer. Então a gente foi fazendo alguns ajustes com técnicas também ali de preparação, né, para a competição, e ele ganhou a etapa escolar, né, continuou o treinamento com a gente. Ele foi para a etapa estadual, venceu a estadual, venceu também a nacional, né, venceu a da América Latina, e ele foi para a etapa internacional. O evento foi lá em Abu Dhabi e o Christoph conseguiu o 8º lugar lá na etapa internacional. Então, mostrando, isso para a gente foi uma vitória muito grande, né, para o Christoph também, né, mostrando que ninguém chega a um resultado por acaso. Ninguém chega a um resultado de sucesso apenas porque tem uma motivação, porque tem uma aspiração, né? Se não fizer um preparo, se não tiver ajuda, se não buscar essa ajuda, se não reconhecer, se não aceitar essa ajuda. Então, a intenção nossa da Ferai Academy é trabalhar isso com vocês. Tá? O desejo nosso é de conseguir realizar isso na vida de mais pessoas. Você deseja começar um projeto de carreiras? Você deseja mudar de carreiras? Você deseja aprofundar sobre o tema de profissões e tecnologia? A Ferai pode ajudar você. Vem com a gente, traz a sua inquietação, que a gente vai trazer a nossa técnica, o nosso desejo de sermos um vencedor com você, porque quando uma pessoa chega, né, para conhecer o nosso trabalho, vem como mentorado com uma angústia, nós sabemos muito bem que angústia que ele tem. E o sucesso dos nossos mentorados tem se tornado o nosso sucesso. Então, o nosso projeto é um projeto que começou em 2024, mas ele já tem um case de sucesso muito grande como esses que eu trouxe para vocês. Foi um prazer dividir com vocês aqui a nossa experiência, de como a gente nasceu, onde a gente quer chegar, né? E dividir também os casos de sucesso que já fazem parte da nossa história. E o desejo é que vocês conheçam a gente melhor, tá? Tem um link na descrição aí do vídeo que você pode entrar. Lá nós temos um grupo de interação, nós temos os mentorados estão lá, os mentores também estão lá. É um grupo que a partir dele algumas coisas vão acontecer, a evolução de tudo que a gente está conversando aqui, para além, né, da mentoria de carreiras, porque a ideia, né, o projeto nosso, a gente já está investindo nisso e já está nascendo, né, um site, uma plataforma de interação e de educação continuada. Então, esperamos vocês aí a virem com a gente nesse processo. Forte abraço!